Nós voltamos com o Globo News Painel, que hoje está debatendo essa reforma do Código Florestal que está em discussão lá no Congresso. E nós fechamos o primeiro bloco com uma pergunta no ar. Será que a, digamos, suspensão das multas que foram aplicadas a quem desmatou além da conta, e essa suspensão ficaria aí por em torno de 5 anos, será que isso não é um sinal errado para quem cometeu um crime e não está pagando por ele? Essa é a pergunta que eu faço para o Capobianco, para o Nassar, e depois a gente escuta o deputado também. Olha, eu gostaria de repetir um argumento que eu já usei, que eu acho relevante. A reforma do Código Florestal, ela deve tratar do chamado passivo, ou seja, a situação de milhares de proprietários rurais que estão em situação irregular. Mas ela deve tratar disso no sentido positivo, para regularização, né? Se é possível regularizar, ou seja, recuperar a reserva legal de todas as propriedades no volume originalmente exigido, isso é uma discussão que deve ser feita. Qual é o impacto disso, inclusive, do ponto de vista da economia? E qual é, de fato, o resultado que traria do ponto de vista da conservação, né? O que não pode se fazer é adiar essa questão, ou seja, eu adio por 5 anos a cobrança de multa, portanto, eu estou dizendo o seguinte, que não vai ter cobrança de multa, né? Eu faço modificações, inclusive no que eu tenho que ter de reserva legal, então eu adio a discussão, eu mexo no que eu tenho que conservar. Então, o tá tempo certo? é o problema? Teria que ser menos? Ou... Não, o que aconteceu com esse adiamento que já está em vigor, existe um decreto que adiou, isso daí já é a segunda vez que adia, inclusive, é porque não houve o esforço dos proprietários rurais e do governo de fazer cumprir. Sempre que você sinaliza em adiamento, e você sinaliza da possibilidade de novo adiamento, as pessoas não fazem um esforço para buscar a regularização, inclusive para debater em que condições elas podem regularizar de forma viável. Porque o deputado Aldo Rebelo falou uma coisa importante, isso tem custo. Nós temos que discutir isso. Nós não podemos impor uma ação que seja inviável, mas essa discussão tem que ser feita com responsabilidade e com uma contrapartida do proprietário rural que desmatou ilegalmente, sabendo que estava fazendo isso ilegalmente. A Mas suspensão a discussão, da multa, viu? Eu acho que se você suspende por 5 anos, mas você coloca o cara dentro do cadastro, certo? Quer dizer, o cara tem que se cadastrar, né? E ele tem que ter a obrigação, e você tem um prazo para que ele se regularize, eu acho que a multa não vai necessariamente gerar esse efeito adverso, vamos dizer assim, que é na percepção das pessoas, toda vez é adiado, eu nunca vou pagar, então eu não vou fazer. Eu acho que é possível, inclusive eu acho que a regularização dos produtores tem que ser entendida como uma meta, mas não uma meta para ser atingida hoje. Quer dizer, você tem que dar um tempo para que os produtores consigam se regularizar dentro daquilo que é possível eles se regularizarem. Por exemplo, recompor reserva legal em várias regiões é inviável, não tem como, certo? Quer dizer, o custo para você recompor reserva legal, mesmo que você assumisse um custo de oportunidade zero, ou seja, ele não vai recompor reserva legal onde ele planta soja ou onde ele planta cana. Porque se for onde ele planta soja, onde ele planta cana, aí que a coisa não vai mesmo, né? O custo é inviável. Mas esse é um sinal, eu acho dramático o que você está dizendo, porque você está dizendo o seguinte, que quem cumpriu a lei é o trouxa da história do Brasil. É claro, não, veja bem, nós temos hoje... Aí tem que olhar o passado, né, desculpa, nós temos centenas que a lei mudou de muito, proprietários. Isso é que o Nassar ia dizer. Não estamos falando de 65. Nós estamos falando de agora. Não, claro. Nós estamos falando de agora, não estamos falando de voltar. Só explicando um pouquinho para quem também não é versado, que até 65 Olha, os limites eram... Não, só para explicar, uma explicação para quem está nos ouvindo. Hoje, por exemplo, na Amazônia, reserva legal 80%, até 2000 e pouco, né? 2002. 96 foi a medida provisória, 96 que foi era 50%, depois passou para 80% e muitos produtores viraram criminosos da noite para o dia. Então, essa que é a questão que o Nassar está falando. Essa questão nós temos como resolver. Aliás, o Código Florestal prevê a solução. Existe uma visão errada do Código Florestal. Primeiro, o Código Florestal permite compensações. O proprietário rural não é obrigado a abrir mão de uma área produtiva na sua propriedade para se regularizar. Ele pode contribuir com recuperação em outra região, ele pode adquirir áreas em parques ou estaduais ou nacionais de proteção ambiental e se regularizar. E tem a cota de reserva legal, que está em estudo, que pode também simplificar isso. Então, existem mecanismos
para evitar aquilo que o deputado Rebelo, com razão, está dizendo. Nós não podemos pegar uma área de produção que está produzindo, de repente é proibido produzir, tem que plantar uma floresta aí. O Código não prevê isso. Posso fazer uma pergunta? Agora, só concluir meu raciocínio. O que eu estou dizendo... Uma pergunta do deputado. Só concluir um segundinho, deputado. Claro. O que me preocupa é esse argumento aqui, porque, veja bem, nós temos no Brasil centenas de proprietários rurais, milhares de proprietários rurais que seguiram a lei. Seguiram a lei, produzem bem, são profissionais e bem-sucedidos. E eles cumpriram a lei. Eu não posso chegar agora e dizer o seguinte: olha, você cumpriu a lei, azar seu. Quem não cumpriu, parabéns, fez bem, porque ampliou ilegalmente a área. Então, isso é importante de se trabalhar para não gerar uma imagem de que no Brasil as coisas não valem. Circular um pouquinho, deputado. O problema, tá certo, não é recompor a reserva, porque isso é fácil de fazer no Mato Grosso, em Rondônia. O problema grave é que nós temos estados como São Paulo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul são 99,5% das propriedades, 99%, que não tem reserva legal. São Paulo tem mais de 90%. Para fazer reserva legal em São Paulo, nós precisaríamos retirar da área produtiva, segundo estudos do governo do estado, do Instituto de Economia Agrícola, 3.700.000 hectares. 19% de toda a área produtiva. A área produtiva na agricultura está principalmente nos municípios mais pobres. Quando você retira essa área, você reduz renda, emprego, receita do município. E, lamentavelmente, São Paulo não tem um estoque capaz de recompor isso. Porque lá no Mato Grosso, o cara tem soja aqui, ele vai lá no norte e compra uma área e compensa. Tem muitos parques lá também. Tem. Mas pela lei, alguém de São Paulo não poderia comprar uma área do parque lá no Amazonas? Não, nem até fui. Complicado? Deixa o Nassar falar um pouquinho. Não dá para fazer, né, a lei não permite. Aí que tá, eu acho que aí tem uma coisa importante. Fora do estado não permite. A lei não permite. Então, eu acho que aí tem uma coisa importante. Embora seja uma coisa que precisa ser discutida, porque não tem esse estoque em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Porque e nós não sabemos o que fazer. Isso eu acho que o deputado tem razão nesse sentido. Porque assim, ó, se fosse possível, tá certo? Se fosse, quer dizer, qual é a dificuldade? Por que os produtores não utilizam os mecanismos de compensação que tem no Código? Tá certo? Quer dizer, a gente tem que se perguntar, quer dizer... Eu tenho a resposta. Eles não utilizam por várias razões. Então, de alguma forma, você tem que estimular os produtores a utilizar esses mecanismos. Aí é que tá. No momento, na situação atual, quer dizer, caiu para o lado da reforma do Código, que é uma solução talvez radical, tá certo? Para resolver o problema do passivo. Agora, a disposição de resolver o problema do passivo é baixa, quer dizer, sempre foi baixa. Mas essa disposição de resolver o problema do passivo decorre exatamente... Passivo, vamos explicar, as multas. Nem é muito bom o negócio de chamar as áreas. As áreas que foram desmatadas além da cota. Nem é muito bom o termo passivo, mas tudo bem, né? Porque está sob júdice, mas vamos lá. Tá ótimo.